Boa noite, nossos irmãos, nossos amigos que estão com a gente. Hoje é dia de painel, já convidei vocês aí a semana inteira sobre esse painel muito importante, que vai falar sobre intolerância religiosa. Vocês sabem que é um espaço aberto que nós temos quinzenalmente aqui, que você aí, que faz parte também de outras religiões, ou até mesmo da nossa, quer entrar no nosso debate, na nossa discussão, liga para a gente, né? Liga aqui para o Casa de Santo, que a gente pode aí agendar esse tipo de conversa e debate, que hoje a gente tem aí pessoas bem queridas, vou pedir que se apresentem, para não dizer que caíram aí de paraquedas. Vou começar pelo André, que fala pouco, né? André, e a gente está em ritmo de bate-papo, vocês viram. Boa noite a todos. Eu sou o Babalaô e falo do Nolá, consagrado pelo Olaê, Ifateju, Avoroni e Bi, do Arabag de Bahia e Lífia. Falou todo em Urubá, né? Para me torturar, né? Porque eu não sei falar em Urubá, gente. Essa é só para me torturar. Vulgo Pai André de Ogum, eu chamo de André. Pai André de Ogum. Todo mundo conhece Pai André de Ogum. Mas é um nome urubá, isso é interessante, mas nós vamos falar sobre isso. Vamos. À minha direita, para vocês à esquerda, estou com a Lori. Lori. Oi, boa noite. Eu sou a Loricinda. Quando eu vou me apresentar, eu fico sempre em dúvida o que eu falo, né? Mas eu gosto de dizer, então, que eu sou socióloga, nesses momentos, nesses debates que a gente vai estar falando sobre isso também. E sou bacharel em Direito. E aqui eu quero contribuir também com a minha vida pessoal, a minha dedicação. Eu sou há mais de 20 anos catequista da Igreja Católica, mas também faço parte da militância do Movimento Povo Negro. Sabe que eu fui catequista? Agora ela falou, gente, eu me lembrei, voltei lá muitos anos atrás, bota muito, a mãe está fazendo 23, mas alguns foi muito tempo. Mas eu nasci ontem, tá, gente? Não tem problema. Baba. Boa noite, eu sou Babador Chabaldir do Oxalá, da cidade de Guaíba. Sou militante do Movimento Negro e da causa africanista. De momento, defendendo o nosso povo nas escolas e contra qualquer tipo de intolerância e perseguição, tanto religiosa, racial ou de orientação sexual. Acho ótimo, assim, por que eu deixei o pessoal se apresentar? Porque senão parece que eu estou sempre dirigindo uma mesa. É que eu só sou uma mera telespectadora desse assunto, né? Claro que como religiosa, como mulher, né? Eu sou muito dessa defesa dos direitos da mulher, eu estou aqui conectada com vocês e vou só tentar assim, organizar nosso debate. Participem, dê sua opinião. Eu já coloquei no meu Face particular, no particular eu faço o que eu quiser, né? Porque a gente recebe várias críticas. Às vezes a gente está defendendo, recebe crítica igual, né? Sim. É difícil. Mas vamos falar hoje sobre intolerância religiosa, sobre ensino religioso e sobre uma queixa-crime. Tema pesado, né? Mas parece aí que vamos entrar com uma queixa-crime perante a ONU contra o Brasil. O tema vai esquentar hoje. Mas entrando assim, onde mais me preocupa, porque a minha formação é pedagogia, e eu acredito que a educação é a chave de mudança para todos os povos, né? Independente de qualquer situação, e balançou muito nas redes sociais o ensino religioso nas escolas. Mudou? Será que mudou mesmo? Mudou mesmo, Babadi? Mudou. Está muito influente. O Neopentecostais está tomando conta e catequizando as nossas crianças. Pois é, eu vi notícias, inclusive, de uma menina, não me lembro agora se foi uma menina, um menino que fez o desenho de um orixá ou de uma representação negra, né? Faz aquele seu desenho e ela fez, e a professora pediu que retirasse do mural porque representava os orixás, representava o povo negro. Com essa mudança que nós tivemos, né, do ensino religioso, que parece que agora cada escola pode escolher, como é que ficou, André, essa história? Cada escola pode escolher a religião que vai ensinar? Como é que funcionou isso? Na realidade, o STF definiu que o ensino ele é facultativo, né? Mas que a escola pode decidir por uma única vertente religiosa. E é justamente aí que eu acho que mora o perigo. Porque, como eu venho dizendo em vários debates, seminários que eu participo, a intolerância religiosa se dá no município. Como nós vimos conversando antes, nós não temos uma intolerância religiosa na federação ou no Estado. Nós temos lá no município, no colégio municipal. Então, tu acha que desde o município até caráter federal, até tendo no Brasil como uma federação, tu vê que o ensino religioso ele pode começar a ser tendencioso? Ele já é tendencioso. Então, nós tivemos aí uma situação que o Pai Valdir está aí como representante dessa situação, que em Guaíba teve que se criar um seminário para se debater o ensino religioso nos colégios. Nos conta um pouco sobre isso. Um maiaô do meu terreiro
foi uma festa do Dia das Mães. Chegando lá, o tema era totalmente gospel, voltado à população, à parte gospel da população, dentro da escola. Ela não se sentiu contemplada e me trouxe essa demanda, que se sentiu desrespeitada porque não via ali nada que a representasse, não se Era um sentia seminário homenageada. religioso. Na verdade não era uma festa do Dia das Mães. Nem era seminário religioso, Não era um seminário, era uma Dia festa das Mães. Dia das Mães, como todas as escolas fazem, para a apresentação das crianças cantando uma música, presentear as mães com desenho, aquela coisa de tradicional. E chegou lá, era totalmente gospel o tema do Dia das Mães. E ela não se sentiu contemplada. Isso levou a uma queixa dela via Facebook, e isso gerou um debate via Facebook, que me levou, eu já estava entrando para um grupo cultural África, eu faço parte da cidade de Guaíba lá, Oliveira Silveira, qual eu mando um abraço a todos, obrigado por me receberem tão bem e partilharem comigo esse momento tão salutar, que me levou a fazer esse seminário para discutir isso aí com as escolas do município, com a Secretaria de Educação do município, a Secretaria de Cultura do município, para a gente chegar num acordo, para a gente poder ser um pouco mais eclético em tudo. Então, ou ensinamos todos ou não ensinamos nenhum. Isso era uma escola municipal? Municipal, na minha comunidade. De Guaíba, no caso. De Guaíba. E, Lore, tu que tem já essa formação no direito, e estava colocando aqui, não fica meio, eu como cidadã, ou como mãe, no caso, Dia das Mães, não fica meio agressivo ao meu direito de comunicação e o Estado laico? Muito complicado, né? Porque, na verdade, essa decisão que agora foi no final de setembro, do STF, ela mexeu com várias coisas que é importante a gente destacar, porque quando a gente tem uma Constituição Federal, e a nossa Constituição, na matéria de direito, ela é muito perfeita. Por mais que a gente tenha críticas à Constituição, com várias emendas que foram feitas, o cerne dela, de ser a Constituição cidadã, ela é perfeita. Então, no artigo 201 e no artigo 19, ali, justamente, nós temos bases para que a gente diga, bom, é importante, pode ter um ensino religioso, o artigo 201 fala isso, parágrafo 1º. Mas o artigo 19 diz que o Estado ele tem que ser separado da religião. Que ali no artigo 19 da Constituição fala do Estado laico. Então o STF ele foi julgar justamente essa questão de direito para saber o confronto desses dois artigos na Constituição Federal e se era possível o ensino religioso. Enfim, o relator, que foi o ministro Roberto Barroso, ele foi ótimo, no meu ponto de vista, é a minha opinião pessoal, no seu relatório. Porque ele colocou justamente que, bom, se a gente quer falar de religião e quer falar isso em nível educacional, que seja da história das religiões, mas que não tenha dogmas colocados como ensino na escola. Isso não pode ser, porque daí esse ensino realmente tem que ser na sua família, na sua casa. Mas a história das religiões, para poder até fomentar justamente cultural, o respeito. Um respeito cultural. Isso. Aí poderia, né? Daí o professor de história poderia dar isso. Assim como a gente luta, quanto tempo pela Lei 10.639, para que ensine, né, a história da África nas escolas. Mas muito bem, então já que existia essa polêmica... Né, por conta dos não é implementado justamente por causa do racismo existência dos professores né? evangélicos não permitem que não, existe o racismo institucional. Essa força é uma coisa incrível. Gente, compartilhe o programa. Vou pedir para vocês compartilharem. Daqui a pouco vai ter presente que a gente recebeu aqui, inclusive de irmãos de religião e de empresas que apoiam, que criaram algumas coisas aqui africanistas para a gente sortear para o pessoal que está participando. Nem que fosse eu que vou sortear, vai ser nossos convidados. Hoje eu tô democrática, viu que coisa boa? Mas compartilha, convida aí os seus amigos, você que é de outros municípios, não estamos falando de Guaíba, não estamos falando de Porto Alegre, mas estamos falando da nossa cidadania. Eu acho que a base disso tudo é o nosso direito. Então, compartilha. Eu acho que agora é uma coisa assim, ó, obrigatória você compartilhar. Por quê? Porque muitas vezes aquele professor lá que está assistindo não sabe como lidar com essa situação. Por quê? Porque a pressão dos outros professores, pegando esse gancho de vocês, do professor lá que é de outra dissidência, de outra cultura, de outra religião, porque às vezes nem é da religião, não sou de outra religião, mas não aceito a cultura. Tem uma coisa assim também. Vai pressionando, bom, nem vou tocar nesse assunto para não me incomodar em sala de aula. Né? Então compartilha, porque a gente vai trazer para vocês esses argumentos que eu tenho certeza que você vai poder trazer aí para debate na sua escola, na sua sociedade, na sua comunidade. E aqui nós estamos muito bem representados e podemos discutir isso com vocês. Eu vou trazer as perguntas de vocês, vou ficar aqui de mediadora, né, na verdade, mas, desculpe te interromper, mas compartilha, porque a gente tem esse painel para que você esteja aí de casa discutindo com a gente aqui e chegarmos, né, a uma construção coletiva dessa ideologia. Porque se a criança não souber que existe uma cultura africana, uma cultura budista, uma cultura hinduísta, ou simplesmente uma cultura que diga que você não precisa seguir nenhuma religião, aquela vai ser a única verdade.
Nós vimos isso no nazismo, não? No nazismo, nós vimos isso aqui no Brasil. Todos os regimes A partir do totalitários. momento que, como a Lori falou, é uma coisa que eu vou tocar, e é essa a minha preocupação com essa infeliz decisão do STF, que é a Lei 10.669, hoje 11.645. Bom, é uma lei federal. Entende-se que, por ser lei federal, todo mundo deveria cumpri-la. Quem já trabalha, milita há muito tempo, fui vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos do Povo Negro, sou da Unegro, trabalho há muito tempo, milito muito tempo pelo movimento negro, sabe, lá nos relatos dos professores, que quem tenta aplicar a Lei 10.669 não consegue. Porque existe ali uma resistência, um racismo institucional do colégio, do diretor, da comunidade, então dos evangélicos. E eu digo para todo mundo, nós temos que começar a dar nomes aos bois. Então, do pessoal que é da Universal. Então, a professora vai tentar cumprir a Lei 10.669. O que acontece? Ela recebe... ela sofre uma pressão muito grande por parte da sociedade racista, esse racismo institucional. Ela não consegue verba. Então, eu estava com a professora Ilana Gomes, que é uma professora lá de Guaíba também, e ela narrando que teve lá um seminário em Guaíba, aonde os seminaristas brancos receberam, então, lá o seu cachê e os seminaristas negros não. Por quê? Né? A gente pensa, mas por quê? Eu vou lhe dizer que a cultura negra, ela toda é tratada de uma forma diferente. Ela é toda desvalorizada, ela não é incentivada. Hoje fazem-se muitos atos para que não gere protestos nenhum, nem protestos e nem processos. Então é um jogo de cena muito bem feito, simula-se que se está fazendo, aparentemente, mas de fato e de direito não está acontecendo. Porque o investimento que recebe a festa tradicionalista do nosso Estado não é o mesmo que recebe a festa tradicionalista da matriz africana ou do povo negro. Então é discriminatório. Do dia do negro, que eles chamam, né? Eu não gosto dessa coisa do dia do negro, sabe? É consciência negra? Acho que consciência até que é mais. O pessoal já fala assim, já pula consciência, já cai no negro, parece assim uma coisa meio racista. Mas vou dar um abraço aqui pro Júlio César, chegando agora, tem como falar a pauta e o nome dos convidados, já falamos, acho que agora ele foi um dos primeiros que chegou aqui, né? Nós estamos com o Baba Valdir, da cidade de Guaíba, com a Lori, não vou conseguir dizer teu nome, Lori, que é socióloga, deixa assim, né? Todo mundo chama ela de Lori. Lori, né? Me aprendeu como Lori, mais à vontade também. Que é socióloga, pai André Diogum, que é um militante, alguns chamam ele de chato, mas também é. Como Verdade. filho de Ogum. Como todo bom filho de Ogum gosta de debate. Mãe Viviane de Ançã. A pauta é intolerância religiosa. Temos 3 pautas, na verdade, né? Intolerância religiosa, ensino público, né? Da cultura religiosa. E também vamos falar de uma queixa-crime que estamos entrando na ONU contra o Brasil. Assunto babado. Boa noite, o Dega falando aqui. Ó, Dega, uma boa pauta. Nossos convidados aí estão para conversar com você. Ele também tem feito programas através de uma outra página. Beatriz é pedagoga, estou assistindo agora, o tema é ótimo. Eneida já compartilhou, compartilha. Miguel, que é de Criciúma. Sempre é preciso, é um assunto que estamos sempre batendo, parecemos chatos, mas é preciso falar sempre. Sônia Braga dizendo show de convidados. Para vocês. Flor de Lis, Vivi, estou passando por isso em sala de aula e colegas evangélicas já estão tendo problemas com isso. Tu é professora, Flor de Lis, é isso? Tu está te sentindo, como é que a gente pode dizer? Perseguida. Perseguida? A palavra é perseguição? Perseguida, é perseguição. A Rô Garcia, um ótimo tema, axé. Pai Valdir nos representando, de José Francisco Luz. Querido, obrigado. Aí, viu? Já estou quase desistindo do curso, pois a energia está pesada demais. Conta pra gente, Elise, qual é o teu curso? Patrícia Patti, Clauzinha, Sônia, a favor do estudo da história das religiões são lindas, independente de qualquer crença. Pois é, nós vamos entrar mais nesse assunto. Boa noite, Bicum, aos babás e Iás em sala. É a babá Marcos de Exu. Darlene, Lucas Grosso, boa noite. Via Benção, Lucas, olha que tema importante. Pessoal aqui elogiando o tema. A Flor de Lisa, que Flor, põe para mim completo. Carlos de Iguaçu, ele é de Candomblé. É um amigo nosso, ele é de Candomblé. Motumbá, boa noite a todos, muito axé a todos. Axé de Viamão, sempre ligado, grande abraço. Colegas evangélicas. Tá, Flor de Lis, mas tu é aluna de um curso, tu é professora de um curso, coloca aqui pra gente. William, boa noite. Pai Valdir, pai André, William Mota dos Santos. Obrigada. E o pessoal diz assim, minha Amanda. Amanda, tudo bom, querida? Seja bem-vinda aqui, Amanda Souza, que é aqui do Partenon.
Nelson Graf Sirotsky, que é da família Sirotsky Sobrinho, né, do grupo RBS, que o pessoal conhece. Um abraço, parabéns pela viagem, parabéns pelo teu trabalho artístico, eu acompanho, estou achando o máximo. Tiago de Amonjá, benção a babás, parabéns, a benção Gabriel, sempre assistindo. Coloquem-se na sua região, vocês também já sentiram esse tipo de dificuldade da cultura religiosa. Chegando agora, Jorge Quiroga, né? Só pode ser para passar ali, tumultuando, da Flora Coroa de Orixá. Sou aluno do curso de nutrição, não tem nada a ver com religião aqui. E como tinha muitos trabalhos em grupos, eu senti já o afastamento de vários colegas por serem evangélicos. Carlos Gruber, beijo, minha madrinha de casamento. Eu sou madrinha de casamento dele, mas nem me lembrava. E ele é dito, está em igreja, não, em Farroupilha. E ele tem um outro segmento religioso. Até esses tempos ele colocou como uma filosofia, até fiquei meio assim, que é o islamismo. Eu disse, Carlos, islamismo, que estranho, né? Aí ele disse, isso é uma filosofia, não é que a prática islâmica seja todo um terrorista. E eu acho que isso também entra na discussão, não é? Ele disse assim, sigo o islamismo, e eu fiquei assim, meu Deus, né? Aqui em Farroupilha nós estamos tendo terrorista? E aí ele disse, não, é uma filosofia. Não, e é forte a religião islâmica, ou a teosofia, ou a filosofia islâmica, na Tríplice Aliança, né? Mas quem é que vai ensinar sobre islamismo na escola? Se a maioria das mantenedoras das escolas particulares, a maioria não existe uma mantenedora africanista, né? Não existe. Aliás, é uma coisa que nós podemos construir futuramente. Né? É verdade. Estou dentro. Estamos dentro, né, Lori? Não tem um financiamento. Então, para quem está entendendo da lei aqui, para quem está chegando agora, tem bastante gente chegando agora. Minha religião é o amor, diz o Carlos, querido. Está nos acompanhando mesmo, hein? Tratamos agora mesmo nesse momento esse grupo no WhatsApp. Então, aí, ó, Dega, tema que a gente tem quinzenalmente no nosso painel, que está aberto a todas as pessoas que quiserem trazer algum tema sobre intolerância. Compartilhem. É obrigatório, vou retomar um pouquinho, só que chegou muita gente. É obrigatório o ensino religioso, Lori, nas escolas públicas e privadas? Na verdade, o artigo 201 falava justamente que deveria estar no currículo escolar o ensino religioso. Com esta ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, fez com que o Supremo fosse verificar como isso estava sendo imposto nas escolas. E nesse período, então, ficou suspenso. Agora, com a decisão que foi bem apertada do STF, 6-5, né? 6-5. E contra o relator, inclusive, que normalmente eles vão com o relator, foram contra o relator, nessa decisão de 6-5, ficou colocado, então, que o ensino confessional, o que é o ensino confessional? De uma religião única, pode ser estabelecido nas escolas. E daí vem toda uma celeuma em volta, por quê? Quem vai, perguntas, né? Quem vai definir qual a religião que vai ser colocada naquela vai ser um padre, vai ser uma freira, vai ser um babalorixá, aí estava vai dizendo que ser não precisava de evangélico. formação específica e sim conhecimento da religião que vai ser cunhada na escola. Já é outro perigo, né? Que o Estado vai financiar esse ensino religioso. Então, quer dizer, se eu tenho um governador que é de uma determinada bancada, a gente não vai seguir aqui, mas vamos supor que seja de uma bancada evangélica, e tenda a dizer que todas as diretoras das escolas têm que ensinar o ensino evangélico na escola, inclusive o Estado vai estar financiando. Nós corremos o risco de estarmos num Estado como o do Rio Grande do Sul, que é um Estado que tem ali 11 deputados evangélicos e, se eu não me engano, 7 ou 10 deputados católicos. Né? Quantos deputados nós temos já tivemos religiosos africanistas? Nós vamos ter nenhum. Zero. E que nós já tivemos, por parte dos deputados evangélicos, a proposta de lei do criacionismo. O que é um criacionismo? Criacionismo é quando vai ser aplicado dentro dos colégios estaduais o ensino religioso da criação a partir de Cristo. A partir de Deus, né? Deixando claro aqui que, por exemplo, aqui nós temos dois religiosos africanistas e a Lore é cristã. Tá? Então, só para o pessoal assim, vocês estão falando só de uma religião. Nós estamos falando aqui de todas as religiões. E o respeito, inclusive que eu venho conversando com a minha amiga pessoal, Lore, antes de mais nada, sobre as religiões, porque... Não criem tumulto na cabeça de vocês, hein? A esposa dele está ali, também é amiga pessoal dela, tá? Deixando claro. Porque, antes de mais nada, o Brasil sofreu muito para se aproximar da igreja, o negro, né? E as igrejas afro-brasileiras sofreram muito para se aproximar da igreja cristã, de uma maneira geral. Né? Então, hoje, tu tem gente que é contra, eu sou a favor, porque eu acho que todas as religiões têm que congregar.
todas as religiões têm que... Eu, por exemplo, tive na Lore uma grande amiga para grandes debates. Uma pessoa que foi comigo lá combater a situação do Quilombo dos Alpes, a Vila do Salso, independente dela ser cristã ou ser de matriz africana. E eu acredito que a necessidade do povo tem que ser única, independente do credo religioso. Mas o acesso à cultura e à liberdade de expressão não é constitucional, Lore? Sim, e aí é que está o desrespeito, né? Pois é, mas aí se, por exemplo, eu vou decidir, se eu tenho um credo, né? E eu vou decidir que na minha escola, dentro do currículo, vai ser discutido somente o meu credo e vai ser ensinado somente o meu credo, eu não estou violando o direito ao acesso à cultura? Com certeza. E mais, né? Porque quando foi discutido entre os votos e toda a discussão do STF, que então o MEC definiria qual o conteúdo programático, até para que o cidadão pudesse ver, olha, aqui não está contemplado a minha religião, enfim, isso foi negado. E foi dito, então a decisão dos ministros hoje é que, bom, aquele ensino confessional vai ser definido pela escola, o MEC não se envolve. A coisa está muito direcionada para cunho pessoal de quem vai escolher qual religião. Do diretor da escola e do município. Nós temos municípios, e é que eu digo assim para as pessoas, a intolerância religiosa, inclusive, um próximo assunto que eu acho que já tem a ver com esse assunto, dia 30 agora de outubro, nós vamos estar em São Paulo. Então conta ainda, não conta ainda da queixa-crime, não conta, Tá. espera, Mas segura assim, aí. O pessoal tem que compartilhar porque tem um tema aí que vai dar o que falar e a gente quer largar em primeira mão. Compartilha aí. O Wagner de Aganju diz boa noite, programa maravilhoso, sempre trazendo ótimos, importantíssimos assuntos e principalmente para a nossa comunidade. Lucas Grosso tem um depoimento, Valdir. Vivi, por incrível que pareça, tenho 2 colegas de trabalho que são evangélicas, cada uma de um segmento. Porque ainda tem isso, né? Tem as dissidências. Tem. Mas me respeito e nos damos super bem. Mas o preconceito é grande, faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. O Douglas de Oxum, será que vamos ter que passar tudo de novo? Nossa religião planta tanto amor e paz, é vista com tanto ódio. O Tiago de Emanjá, aqui acontece muito, a intolerância está no auge em nossa cidade. Estamos em nosso trabalho ativo em defesa dos povos de terreiro aqui. Tem aqui mais alguns depoimentos. A Beatriz dizendo que a gente se formou na faculdade de padres, ou seja, católica. Eu me formei na PUC, RS, então, né? E às vezes vou de roupa branca e trunfo, e dentro de sala de aula eu não vi ninguém me olhando feio, mas trazendo a crítica do abate dos animais, assim, descendo, né? Ou então discutindo numa aula de processo... Direito animal, direito ambiental? Não, crime, né? Vamos fazer crime. A característica dizia assim, na defesa do réu gay, negro e pai de santo. Eu não entendi ainda por que o pai de santo entrou e eu, ops! Adjetivo. Adjetivo. Eu sabia que para denominar o réu tinha que colocar a religião, né? Daí teria que colocar todos. Um adjetivo diminutivo ainda, né? Diminutivo, Teria que colocar em todos os réus. Qual era? E olha Qual aí é que o credo religioso? Credo religioso. Não me constava que a OAB exigia isso, enfim, né? Mas tudo bem. Mas eu achei interessante que era preto, pobre, pai de santo e gay. Né? Só. Eu não sabia que precisava dessa, né? Isso tudo Dessa definição para ser julgado como réu. Né? Não precisa. Não sabia. Quer dizer, quando te apresenta uma criatura que está como réu, se está defendendo, não está dizendo que realmente ele cometeu o crime. Estou certa? Sim. Só que aí já começa assim. Ele é negro, não chamo de negro, eles chamam preto, né? Que é pior ainda, né? É preto, é gay, não posso dizer o outro P, né? É gay, e é pai de santo. Quer dizer, tá, e qual é o crime? O crime depois a gente começa. Primeiro vamos discutir a cultura da pessoa. Isso no tribunal do júri. Claro. Porque daí eu tenho os pares, porque a sociedade ela tá, né, composta desse preconceito incrustado. Não nos contempla. Aí eu tenho os pares lá que falando isso, eu já vou ter E é usado estrategicamente esse preconceito, entendeu? Porque quando, por exemplo, se tivesse ela também os uma pares mulher... deles, né? Que não são os nossos pares, que os pares são só deles. Aí nós entramos na questão de cotas não também, são pares, né? Eles são usados Aí nós vamos entrar na discussão das cotas lei. também, Sim, né? na verdade eu vejo assim que... O acesso à cultura. Mais que a perseguição religiosa, a perseguição é racial. Eu acho que se não fosse uma religião de negros, de pretos e de pobres, não haveria tanta perseguição assim como há. Porque a gente comenta muito o nosso cotidiano que estamos vivendo agora. Mas lá em África, quando chegou na criação das pirâmides, o homem caucasiano deu mérito ao ET, que construiu aquilo tudo, para não dar valor ao preto. Verdade. Então são milênios bem colocado. de desfeitos.
ao povo preto. O Egito não faz parte da África, como alguém disse, já me disse uma Caiu vez. da África, né? Então quer dizer que o ET tem mais valor que qualquer preto no Porque mundo. veio de cima da absurdo, né? Absurdo. A história da África tem que ser ensinada até pra É isso. absurdo, é A absurdo. primeira grande nação foi negra, né? Foi Sim. o Egito, foi um dos grandes A impérios. Etiópia é o centro da história, Sim. e museus fantásticos e obras de artes fantásticas. Mas- Isso a criança não sabe. A criança não sabe que nós viemos de reis e rainhas maravilhosos. Mas, gente, e toda essa tecnologia. mas vamos da- falar de um assunto muito triste e que foi comentado por uma comentarista, uma jornalista negra, que me esqueci o nome dela, que me desculpem, a Somália. A Somália, o que foi A discutido. quantidade de pessoas que morreram na Somália para ter um rodapé. Não um foi mais que o rodapé. 11 de setembro? Foi. Foi. Não, Não, mais- 11 de setembro foi mais. 11 de setembro foi mais. Mas foi mais que Los está Angeles. mais que foi mais que Las vítimas- Vegas. de Foi vítimas mais no que total. Barcelona. Mas vítimas em total parece que já bateu 11 de setembro. Está maior, bom, está maior, Não está de maior. mortes, mensagem, não de mortes, é. mas Sim. de vítimas sim. E um rodapé. Sendo Saiu mortos, na mídia internacional, saiu um rodapé. Mas esse é o valor do povo preto a esse país que construiu. Né? Mas aí que entra a Lei 10.639, que não é cumprida, principalmente nos municípios. E se nós analisarmos aqui um apanhado de intolerância religiosa, eles acontecem aonde? No município. Então nós temos lá o pastor Crivella. Eu me recuso a chamar de prefeito, porque um prefeito deveria respeitar todos os credos e todos os Do cidadãos. município de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então nós temos lá o pastor Crivella. Ele está evangelizando o município do Rio de Janeiro. Ele então cortou lá a verba do carnaval, ele cortou Aqui verba para também. capoeira, ele cortou, então ali, ele evangelizou as escolas. A guarda municipal está sendo evangelizada. O Censo fez um censo agora lá. Um censo. Um censo. E se nós Pra olharmos saber qual é a todas religião as de cada um. queixas de... Mas quem é que de- põe regra nessa gente? Quem é que põe regra no Seria STF? vamos Quem é que dizer- põe regra nesses prefeitos? Quem, Lori? Olha, seria a democracia. Eu digo seria, uso no passado realmente, porque a gente tem que realmente exercer isto de uma forma mais séria, porque ele foi eleito. Foi eleito por voto. Crivella foi eleito. Por Agora, voto. se nós considerarmos assim, vamos supor que venha crescendo os evangélicos e tenha poder suficiente para eleger um representante, aí nós temos que fazer todo esse pensamento. Onde estão as pessoas que exercem as outras religiões, que também venham a ver os seus representantes e Porque colocá-los não lá. é só cultura Por que negra, por que, também, por que, né? que nós, Sim. né? Não, e a por própria exemplo, da cultura igreja- evangélica, aqui fazendo um adendo, desculpe-te, mas é que é Está importante antes acompanhando, que né? passe, aí a Nádia de Adjun Achoquet. E logo em seguida vem a Eneida Ela França. se formou na que são UBRA e luterana. abordava todas as religiões. Era a lei que deveria abordar todas as religiões. Essa decisão é que está ficando meio estranha, não, era a isso? igreja luterana, que é evangélica, nos apoiou sempre no combate a essa intolerância. Então, é uma coisa que eu estou agora falando para as pessoas, que nós temos que ter esse cuidado. Existe um nome que nós temos que dar, e eu dou, independente de existir depois aí uma responsabilidade jurídica. Igreja Universal de Deus. É ela que, de uma maneira geral, está por trás de todos os crimes cometidos contra o povo negro e contra as religiões de matriz africana. Então lá, o pastor Crivella, Igreja Universal de Deus, ou aquela igreja do pastor Valdomiro. São eles que propriamente nos atacam, e inclusive atacam a Igreja Católica e atacam até as outras igrejas Sim. É. evangélicas. Qualquer outra religião. Qualquer outra religião que não seja pertencente a eles. E isso, assim, a questão do preconceito é que isso que a gente precisa, assim, verificar, né, de fundo, assim, para ver a base desse processo. O preconceito, ele é feito no início do desconhecimento de um determinado tema. Quando eu desconheço, eu tento, isso Foi processo, por causa do islamismo ali. Eu Opa, tento só tem notícia ruim sobre isso. me proteger, porque eu desconheço né, o que tem por trás daquilo. Quando eu diminuo o meu preconceito através do conhecimento, eu tendo a me aproximar e diminuir toda a intolerância. Quando eu aumento meu desconhecimento e aumento meu preconceito, eu chego no cume, que é a discriminação. Por isso, nossa preocupação, nosso debate aqui. Então, Gente, aí é que tá. compartilha, eu estou vendo o pessoal que não compartilhou. E quem não compartilha um tema desse, não é só pelo meu programa, tem aí pessoas que fazem parte aqui de outros programas que estão aqui, tá? Convido, já deixo aqui depois os contatos do pessoal que está discutindo aqui. Não vai para a novela, porque é uma vergonha, porque a novela vai te falar, até parece que a próxima novela vai falar sobre intolerância, né? Religiosa. Mas a novela é um conto que aborda temas do cotidiano. Aqui a gente está falando nossas experiências. É o seu voto ano que vem, é o seu filho que quando lá for de roupa branca na religião, ou estiver com uma guia, ou aqui não é guia, como chama isso?
O pessoal do Candomblé me ajuda mais aí. O pessoal do Candomblé que está com a gente aqui. Fátima Farias, tu disse que não compartilha da nossa live? Pode dizer por quê, tá, Fátima? Pode dizer por quê, aqui é aberto, tá? Que eu ganhei da UE, que daqui a pouco eu vou sortear. Também tem uma camiseta aqui que eu também ganhei para sortear. Gente, compartilha para a gente poder ter essa baixa discussão. Se tu não compartilha, tu já está começando a dizer o seguinte: não vou discutir esse assunto, a minha verdade é só minha. Não, compartilha e diz pra gente por que tu não gosta. Brajá, obrigada, Júlio César. O Brajá, tá? Brajá. É o Brajá, Daqui a pouco eu vou sortear, que a UE nos deu de presente. Compartilha. Acha legal a novela? Também acho. Põe pra gravar lá, sabe? Tem 500 recursos, né? Mas assim, ó, esse é um tema importante. Vai ter aí uma proposta crime contra o Brasil, nós já vamos falar. E aqui, ó, o André, como eu disse, filho de Ogum, é chato por natureza. Eu sou Yansan com Ogum, então eu posso falar. É causa própria. Ele trouxe tanta coisa que ele não vai ler texto, porque a gente não lê texto, aqui a gente sabe. O que é isso aqui, tudo isso que tu trouxe? Esses são tudo crimes de intolerância religiosa que aconteceram nos municípios do Brasil afora, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, aliás, diferentemente dos outros municípios, é o único estado que se envolveu com intolerância religiosa por 2 vezes consecutivas. Odeio essa mulher. Essa mesma. Você odeia feio, né? Luciana, não, mas ela bateu tão de frente, bateu tão loucamente. Vou mostrar uma coisa para a senhora, então, Iá. Olha o que ela conseguiu fazer em relação às pessoas que estavam combatendo a deputada Regina Fortunati. Ela fez memes com a cabeça da gente? Fez ebó com a cabeça Isso não era processo crime? Com certeza. E aí que tá. Nós estávamos falando até antes de iniciar o programa. Ela recortou a cabeça de alguns políticos e botou... Ter que começar a entrar com babás, porque a gente é muito pacífico. Mas aí que... Mas, deixa assim, vamos tentar resolver. Nós temos que começar a entrar com ações judiciais. Mas, Lori, aí é que está a questão. É que vai vir o segundo assunto que nós vamos debater. Que eu tô louca para falar, mas não posso. Olha aqui, ó. Luana Michels, ela divulgou dados pessoais no Facebook dela. Tá? Eu fiz a ata notarial com tabelião de todos esses atos que ela divulgou de mim, e inclusive... Isso é importante o pessoal saber, lógico, né? Inclusive dos outros babalorixás, como com a cabeça em forma de ebó. Eles me ameaçaram através do meu Face, do meu Messenger, se teu filho fosse degolado, você gostaria. Se nós ninguém não é? Aqui ninguém é uma Hickman para poder abrir a boca e sair em rede nacional, né? Falaram do filho dela. Eu fiz ocorrência policial. Tá, e esse é o caminho? Esse é o caminho. Eu sou perseguida, tá, Bárbara Valdir? Sou perseguida, me sinto ofendida, né? Ou me sinto magoada. Não faz mal, é aberto aqui. Eu vou para a polícia, eu vou para a delegacia, para dar queixa, é isso? Foi esse o caminho? Ou eu posso... Tem que fazer uma queixa-crime. Tem que fazer a ocorrência policial e fazer a queixa-crime. Eu fiz todos os processos, só que o pai da Luana Michels... Mas esse notarial aqui, porque muita gente não tem esse notarial. A notarial tu vai num tabelião, paga lá um valor, caro, por sinal, e aí ele vai verificar, ele vai olhar no Facebook ou na mídia, ou seja, como for, e WhatsApp, ele vai então... registrar como tabelião que aquilo é verdade. Só que apesar porque senão fica só a tua foto, primeiro tu imprime o que foi lá pro Facebook. Em PDF. Né, ou a foto que te denegriu, ou o assunto, em PDF, porque o PDF não aceita que tu não aceita edite, modificação. Né? Tu edite aquilo, e aí tu vai num cartório. Aqui em Porto Alegre, se não me engano, é aquele ali... Todos os cartórios podem ter ata notarial. E aí eles vão fazer uma ata notarial dando fé que aquilo realmente existe. Faz o BO. E dali pode gerar um processo? Sim. A queixa-crime. A queixa-crime. Só que, no meu caso, a Luana Michels é filha do promotor de justiça Michels, que era secretário de segurança na época, e da juíza federal Michels. O que aconteceu? A minha queixa-crime, apesar da ata notarial, apesar de todos os posts, foi indeferida. Pois é. Aqui o Júlio César, que é de São Paulo... O sistema está poluído. Né? O sistema está liberando presidente, está liberando senador criminoso, e aí a gente fica assim. Eu já entrei, o Júlio César, já entrei em uma igreja aqui em São Paulo e coloquei o pastor no lugar dele, chamando Emanjá de demônio, diz ele. Luiz Henrique, a Luana, essa aí, está escrito aqui, infernizou quando eu trabalhava na Assembleia Legislativa. Isso desde 2013, diz o Luiz Henrique. Né? Gente, aprendam então a se defender. Até eu tive um probleminha, e eu vou retomar aqui, que foi lá na nossa passeata, que eu disse, gente, tem muita gente falando sobre
o artigo 5º e não sabe sobre o que está falando. E uma irmã de festa assim, tu falou para mim, não falei para ti, não foi, desculpa, peço 1 milhão de desculpas se fui mal interpretada. A gente quer que as pessoas saibam, se a gente sabe um pouco mais, nós temos obrigação de explicar. Porque bate lá o teu vizinho reclamando, ou então aquele que te aponta degolador de bicho, né? E tu diz assim, o artigo 5º, porque tu ouviu alguém falar por cima. É por isso que a gente faz esse painel, né? Para que as pessoas saibam, e ela está convidada a participar com a gente aqui, mas não foi especificamente com ninguém, tá? É justamente para falar. Eu não tenho obrigação de saber o que diz o artigo 201. Eu não tenho obrigação, tá? Mas eu tenho o direito de saber. São coisas diferentes. Então, agora a gente está aqui discutindo sobre isso, e eu tenho certeza que isso vai trazer vários debates e várias discussões, e daqui a 15 dias teremos um novo painel sobre um novo tema, mas é muito importante, não se calem diante de nenhuma violência, coloco no geral, contra você, cidadão, pessoa, ou até mesmo animal, e entramos na questão do abate. A questão do abate ainda está em discussão no nosso Supremo. Nós estamos tendo de novo, no estado do Rio Grande do Sul, a qualquer momento, para estourar mais uma PL, seria a terceira PL. Essa PL está, sim, sendo tratada novamente dentro da nossa Assembleia Legislativa. Nós tivemos uma em 2013, nós tivemos uma em 2015, estamos tendo a terceira sendo tratada novamente dentro da Assembleia Legislativa. Qual é a ideia, a nova ideia, então, desse pessoal que pertence à Igreja Universal? Eles não querem mais discutir agora o abate. Não. Não. Agora a ideia deles é discutir as condições sanitárias da casa onde vai acontecer o abate. Ou seja, a casa tem que ser toda azulejada, tem que ter um veterinário, projeto, né? Tem que ter, então, todas as normas previstas pela Secretaria de Saúde Estadual. Aí eu pergunto para a senhora e a Viviane e o pai Valdir, qual é o babá de comunidade carente lá da Vila São José ou da Vila Cruzeiro que vai conseguir ter essas condições, ou Viamão, ou seja, dos municípios mais carentes, que vai conseguir implementar essas condições? Eu digo para o irmão que nem nesses lugares, nem em outros, entendeu? Acho que nem por porque quem procura sempre acha. Mesmo que a gente tente se normalizar, sempre nos faltará aonde pôr os nossos dejetos. Porque não pode ser o mesmo encanamento, porque... Não. E aí, tem telinha no vidro, e aí, como não pode faremos? ter um buraquinho na parede, porque pode ter bicho. E aí, quer dizer que aí o meu local sagrado vai ter que estar todo... Vai ter que virar um local branco, né? Começando por aí. Sim. Essas são as estratégias de intolerância, na verdade. Né? Esses projetos de lei, eu acho que a cidadania também nos provoca isso, né? Nós temos que verificar, nós temos que divulgar o nome desses deputados que estão propondo esses projetos de lei. Porque o nosso povo tem que realmente estar se movendo, estar se colocando, porque senão daqui a pouco ao menos não a gente vai ter neles. Estado. Não Sim. vamos nela. Votar neles. A Regina Fortunati mudou o nome, agora ela é deputada Regina Becker, né? Uma nova estratégia dela, mas ela é uma delas. E o que eu mais tenho medo é que esses evangélicos estão se aliando aos ruralistas. Aí pega a deputada Regina Fortunati ou Becker, evangélica, intolerante, racista, que disse que o alemão sofreu tanto quanto o negro no período de escravatura do Rio Grande do Sul. Mostra que ela não conhece história. Aliada a Elton Weber, deputado Elton Weber, que disse que todo quilombola e negro e gay é tudo que não presta na sociedade. Deputado... Foi esse réu que eu comentei, né? Foi deputado Elton Weber do estado do Rio Grande do Sul. Aliado, então... a bancada ruralista, aliado, então, a nossa amiga Regina Fortunati Becker. Né? E eu já vou dizendo assim, pode ter pessoas de outros segmentos aqui, né? Sim. Já vou dizendo a vocês, nossos amigos, está aberto a todas as religiões, né? A gente aqui não é um dono de verdade, mas se você quer construir, né, e não fazer um desserviço, como diz aqui o Léo Martins, sobre uma observação que ele colocou ali, bem legal, está aberto em nossos debates. Compartilha, a gente convida os amigos. Eu sei que eu tenho alteração, às vezes é o sinal de internet, tudo bem. Compartilha por quê? Mais importante que a novela, mais importante que o noticiário é o seu voto no ano que vem e os direitos que a gente tem que preservar como cidadão. E a história da queixa-crime? Conta aí pro pessoal. Deixa ele contar, né? Senão ele vai ter... Ainda tem o sorteio aqui dos nossos presentes. Bom, na realidade, antes de falar do que o Mano Roberto, de Ogum, querido, nosso amigo, lutador,
Guerreiro. Tiago, Tami. O que ele diz aqui, ó, que a Igreja Universal não é apenas uma religião, é um projeto de poder que precisa crescer, disseminando matriz africana, LGBTS. Na realidade, eu concordo com ele, né? Eu acho que eles têm um projeto de poder. Bom. Tu é Trovão, teu apelido? Não. Não, porque o Luiz Henrique diz assim... Eu tenho um companheiro, Trovão. Muito bem colocado, Pai Valdir, tudo que vem da cultura negro não presta. O Grupo Oliveira Silveira, a Afro Guaíba... Parabenizo o lindo debate da mesa. Um abraço ao amigo. Então ele assinou Trovão, é isso? Isso. Luiz Henrique. Um abraço aí, Trovão. Outro amigo. Fernando Lindomar de Bará, que está sempre com a gente, Edson dos Santos, Carlos Iguaçu, não esquecendo que domingo teremos uma mobilização. Pois é, eu não recebi essas informações, Iguaçu. Me manda, se tu tem, me manda aqui que eu Dia leio. 22. Eu não tenho a informação completa, por isso que eu não chamei. Na verdade, nós vamos deixar, tem várias chamadas. Tem dia 22. Que é domingo? Que é domingo, é uma mobilização nacional do povo de matriz africana, né? Bom, vamos por parte, senão me perco nos pensamentos. Vamos falar da queixa-crime. A queixa-crime é a seguinte, na realidade é uma petição que vai ser realizada pelo jurista, né, o Edio Silva de São Paulo, que é um dos maiores estudiosos dos crimes de intolerância religiosa. Ele não poderia vir num debate aqui com a gente? Podemos convidar o pessoal de outros estados. O que tu acha? Poderíamos. Vamos fazer essa movimentação. E aí ele já veio uma vez, já veio há pouco tempo atrás. Queremos de novo? Não, ele vem, ele é uma pessoa bem disposta. Então o Edio Silva, a Yala Orixá, a Liliana Araújo, o Babá Marcelo de Souza, que estão organizando isso de uma maneira muito positiva, muito competente, eles viram uma coisa que eu também já vim dizendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. O único estado que comete crime de intolerância religiosa é o do Rio Grande do Sul. O único estado? O estado. No Estado como organização política. O Estado como organização política. No resto do Brasil, os crimes se dão no município. E na federação, o que acontece? A federação ela se abstém. Ela diz que não existe. Olha como é grave a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Apesar de toda esta pasta aqui, né, e que os telespectadores possam ver, toda essa pasta aqui, aonde nós temos vários crimes de intolerância religiosa registrados, nós não temos um registro na Secretaria de Direitos Humanos sobre esses crimes. Quer dizer, esses crimes não existem no Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, não. Na verdade, no Brasil existe. Falar em direitos humanos está quase uma coisa não grata, né? Eu acho absurdo quando eu digo que eu sou militante de direitos humanos e as pessoas me olham como se fosse uma coisa negativa. Então tu tá louca com a história da lei da escravidão no trabalho, sim, né? Então tá. Isso é outro tema. Então o que acontece? Mediante essa omissão do Estado, mediante essa omissão da Federação, em se aplicar a Lei 10.639, agora o trabalho escravo, em se cobrar dos estados e fazer que os estados cobrem dos municípios, nós temos leis absurdas que acontecem no município. Qual é a estratégia para vocês entenderem? O município ele entra, como aqui, ó, a Câmara Municipal de Tatuí, São Paulo, aprovou multa de R$20 mil para quem mutilar ou usar animais em projetos religiosos. Com detalhe, tá? Nós não mutilamos, só para aqui no Rio Grande do Sul, ao menos eu não tenho conhecimento de nenhuma religião afrodescendente que mata cachorro e larga na encruzilhada, tá? O vereador que está postando essas fotos, não... Sempre o mesmo caminho, esse vereador. Sempre o mesmo caminho, né? Não, e agora está nos atacando frontalmente, né? Sempre o mesmo caminho. Tá? Mais uma vez, um vereador no município. E aí o que acontece? O Estado se abstém, que seriam os desembarcadores, porque o caminho é muito longo, entendeu, Mãe Vive? Então o que acontece, por exemplo, lá em Tatuí, São Paulo? O cara de matriz africana, Pai de Santo e Alorixá, vai ter que entrar com uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade no Estado. Essa ação vai ser julgada, provavelmente a prefeitura vai recorrer, vai ser julgada na federação. Só que enquanto essa ação estiver sendo discutida, prevalece a lei municipal aprovada. Ou seja, enquanto não sair o resultado da ADIM na federação, que leva 20 anos, 30 anos, o cara está impossibilitado de exercer a função dele. Mas o acesso também, né, a todos os serviços e ao Poder Judiciário, ele não está relegado à comunidade mais carente, né, de uma forma geral. Tem né, a comunidade que está à margem de todo... Justamente à margem de todo o serviço, de todo o direito. Então, quando a gente fala assim, mas vai chegar a minha causa na STF, não vai chegar nem na queixa ali, na delegacia, muitas vezes. Quanto mais na E aí nós temos problemas de alvorada, município. E aí, como é que tudo isso
englobou nessa função que vai para a ONU? Bom, aí o jurista ele fez um estudo, ele é pós-doutorado em Direito, especializado em tolerância religiosa, em racismo institucional, ele fez um estudo e existem garantias internacionais, aí é que está a questão. Nós somos garantidos pela ONU, nós somos garantidos pela OIT, nós somos garantidos pela OEA. Então, existem garantias internacionais. E aí, então, o pessoal montou um grupo de estudo e eles resolveram fazer uma petição inicial para dar encaminhamento, para fazer então essa petição solicitando que a ONU então acuse o Brasil por negligência, por omissão em relação aos crimes de intolerância, de racismo. Nós tivemos agora o cabimento de um presidente da República aprovar uma normatização de trabalho escravo para prevalecer os interesses da banca ruralista. Mais um tema. Gente, o pessoal que está assim, ONU, é muita coisa para quem está ouvindo. A Organização das Nações Unidas, então, ela recebe essa queixa e vai trazer para a federação. Né? Não, aí ela vai mandar um fiscal, vai mandar um inspetor da ONU. E aí ele vai fazer todo um trabalho, inclusive nós temos que produzir pastas como essa, quem sofreu intolerância religiosa, procure a mãe Viviane, me procurem. Nós temos que ter esse material. Representante agora! Só um pouquinho. Gente, quem sofreu intolerância religiosa se remete aonde? Para onde? Para quando? Pai André? Quem sofreu intolerância religiosa... Precisa fazer um registro criminal disso. A gente já disse, vai na delegacia, faz o BO, se tiver algum documento escrito, fotografia ou etc e tal... Vai no tabelião, registra e aí? E aí tem que passar para a nossa cópia desse material. Para nós vamos ter que fazer, eu sou um dos representantes, estou indo a São Paulo dia 30 agora de outubro, então nós vamos fazer essa petição inicial, vamos dar o lançamento dessa petição. Nós temos que reunir a maior quantidade de material possível, porque o inspetor da ONU só vai se interessar se realmente ele entender que existe uma omissão federativa. Mas como não tem dados, ele vai dizer, não, isso não existe. É isso? Como não há queixa da nível federal, como não existe queixa estadual de outros estados. Oficialmente nada. Oficialmente nada, ele vai dizer, isso não acontece. E é essa hoje a nossa maior luta, de nós reunirmos esse material. Nós temos que reunir esse material. Então o pai Valdir já sofreu, o pai Valdir já sentou até na frente do juiz. Sim. Até na frente do juiz para poder ter sua casa. E teve lá o promotor público que disse que ia prender ele se ele não cumprisse determinadas alegações enquanto o processo estava sendo julgado. Gente, eu não estou me eximindo de trazerem para mim que eu possa encaminhar. Eu não tenho nenhum poder político nem de polícia nesse sentido. Eu só sou uma religiosa que faço da minha voz e a voz de muitos, né? Mas eu também, mas eu sou um arquivista, então mande para mim também que eu vou arquivar e encaminhar para o André e juntar material. A gente pode receber e encaminhar com mais segurança porque precisamos desses dados. Porque aqui é só o que foi divulgado, né, para André? Então, só o que foi divulgado. Muitas vezes, quantos crimes de intolerância religiosa ocorrem? Não compra nenhuma notícia, né? A gente está recebendo vários aqui, o pessoal então, dizendo. A gente precisa fazer o registro. Gente, dia 22, domingo, teremos uma mobilização em Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, às 9 horas da manhã. Tanto Paiguaçu quanto Dega, a bola de chá Edgar de Xangô, o Didum, o Inhoxum está nos colocando aqui, às 9 horas da manhã, que é uma mobilização nacional, quer dizer, nos outros estados também ocorrerão. Ali, no nosso caso aqui, é no Largo Glênio Pérez, às 9 horas, tá? Isso é no domingo. Isso deve acontecer durante toda a manhã, né? Deve ser, né? Toda manhã. Né? Provavelmente que nem dia 1º de outubro. Vai até perto do meio-dia, com certeza. E aqui, por exemplo, tem um grupo que se diz Marmoteiros do Sul, que ataca diretamente aos religiosos aqui do Sul, né? Então, assim... Isso é intolerância da intolerância. Intolerância porque é administrado também um grupo administrado pelo Estado, pessoas do Estado. Não acredito que seja de uma... Também não acredito nisso também. Mas então, é importante, vamos pegar então a professora e advogada civil Daniela Curtis está aqui com a gente, querida, amada. O nosso tema hoje realmente tem muito a ver com direito, com Constituição, né, com direitos civis e até queixas-crimes. Professora Daniela Curtis, uma grande doutora em Direito, professora da PUC, professora da Uniriter, eu acho que esse tema é importante até ter pessoas assim nos assistindo, porque pode trazer em sala de aula, né, esses temas. Muito obrigada. E nos dar caminhos, né, para que a gente possa combater um pouco mais a intolerância, né, essa perseguição. Ela é fantástica. Olha, se conheço uma professora de Direito Civil espetacular, é a professora Daniela
Lutzky. Ela é fantástica. Foi minha professora e também professora de outros colegas já formados, que estão com nome aí já renomados no Brasil. Muito obrigada. E ela, Fernanda Osório, também na área de crime, fantástica, que luta pelos direitos humanos e direito da mulher, maravilhosa. São nomes que devem ser respeitados e colocados assim. Muito obrigada. A mobilização será em horários diversos das outras cidades, que será à tarde, às 14 horas. Para nós, será às 9 horas da manhã. Falando para um fechamento, o que tu colocaria hoje, tua posição, Baba, sobre a postura do religioso diante da intolerância? Primeiro, uma coisa que me preocupa, que a senhora fez um comentário, que a próxima novela vai tratar desse tema. Se for no canal aquele, me preocupa e muito. Muito. Porque ali a distorção está muito grande e o certo está virando errado. E esse é o exemplo das minhas crianças que estão lá em casa. Isso me assusta. De que forma isso vai ser abordado, de que forma isso vai ser conduzido, que verdade será essa que chegará ao grande público? A nossa verdade ou a verdade que eles estão construindo para nos destruir? Isso me assusta. E preocupante mesmo, né? Preocupante. Nós vamos ter que assistir para poder estar perto. Lore, eu não vou dizer teu nome completo. Lore é socióloga. Qual a tua palavra diante dessas atrocidades que acontecem e o que fazer diante disso? De uma forma muito rápida, assim, objetiva. Nós temos que resgatar a nossa autoestima cidadã, eu diria. Buscar os nossos direitos e realmente se sentir cidadão desse direito, sabe? Eu acho que as pessoas perderam um pouco isso, as coisas estão passando, as coisas estão nos atropelando e a gente está deixando isso passar. Nós temos ainda um sistema jurídico, né, que ele é válido, então a gente tem que fazer uso dele. No caso agora das escolas, eu preciso que o meu filho que não vai ter, por exemplo, o ensino religioso na sua religião, a gente vai buscar esse direito judicialmente e que isso volte no STF para ser julgado. Nada, o STF definiu, mas não é nada definitivo. Me passou a impressão que nós já perdemos esse direito. Não. Verdade. Nós temos, né, agora... Passou uma sensação assim, ó, eu vou ter que brigar para ensinar a minha religião. Sim, nós perdemos vários, nós estamos perdendo. Toda uma luta construída, inclusive a reforma trabalhista, que é um outro tema, outro tema, outro panel. Nós estamos num momento, eu diria até mundial, de destituição de muitos direitos. Inclusive direitos voltados, né, ao trabalho, a direitos humanos, enfim. Se a gente lutou tanto para conseguir e não estava num estágio apropriado ainda, se a gente está perdendo, isso é uma coisa muito preocupante. As pessoas não estão se dando conta disso. Nossos representantes são aqueles que produzem as leis, a gente se foca muito na hora do voto em quem vai estar lá no Poder Executivo. Nós temos que ver quem a gente está botando para fazer as nossas leis. E essas pessoas, de fato, têm que nos representar. Então, ter esse olhar... representada hoje no Brasil. Ter esse olhar, a gente está muito carente, estamos carentes de opções. A gente está votando já faz uns 3 pleitos, no menos pior. Menos pior, é verdade. Não estamos por não representante, é no menos pior. Nossos direitos e ver quem de fato faz as nossas leis, porque não adianta eu dizer assim, vou buscar o meu direito, mas quando eles estão nos tirando o direito, através da lei, então fica uma coisa muito complexa. Eu sou católica e, enfim, pelo fato de ser negra e também na minha família, ter pessoas de matriz africana, todas as nossas escolhas, muitas vezes eu também sofri preconceito por ser católica. Sim, então, e ser militante, né, e catequista e fazer um trabalho até um pouco diferenciado de uma coisa mais direcionada para o lado muito cético, né, e tive a oportunidade disso, né, fui acolhida dessa forma. Mas, enfim, acho que as religiões, inclusive a religião de matriz africana, ela preza o amor a Cristo, né, é o nosso mestre e sempre diz que todos que chegassem até ele, independente do que fosse. Então, quando tem alguma pseudo-religião ou religião que diz que nós temos que extirpar qualquer outro irmão, isso é uma coisa muito perigosa. E a gente tem que ter esse olhar. Então, o que eu diria, assim, para a gente fechar a noite, é que a gente possa, através de tudo aquilo que a gente entende como positivo diante do outro, poder juntar forças para aí sim ajudar nesses processos. O problema não é do pai aqui, do pai, enfim. O problema é nosso. Quando eu tiver essa consciência, a gente vai mudar a sociedade. Eu tenho várias denúncias de várias páginas aqui na nossa live, não só do Rio Grande do Sul, quanto lá do Rio de Janeiro, falando sobre o povo gaúcho, né? Várias denúncias. Essas denúncias vocês têm que imprime, eu vou deixar meu e-mail na live depois. Isso, quem quiser me passar por e-mail, eu imprimo na câmera, porque assim, ó, o que é importante as pessoas entenderem.
nós temos uma série de tratados internacionais com a ONU, com a IT, com a EA, né? Tratados internacionais, alguns dos quais o Brasil ratificou a Declaração de Direitos Humanos, Sim, o Pacto... Declaração Universal. Lógico, a Declaração 1948, Universal, gente. lógico. O Pacto de São José direitos. da Costa Rica, que dá uma ampla proteção às liberdades religiosas. Por que é importante essa petição que vai ser... que nós vamos provocar, então, a ONU? Porque, a partir do momento que a ONU concordar que realmente o Brasil está sendo omisso, eles vão, então, condenar o Brasil, obrigar o Brasil a tomar suas reveridas, que tome os processos judiciais, que se realizem as oitivas, que realmente aconteça. Porque, na realidade, existe essa omissão. Nós temos aqui, em horário nobre, no estado do Rio Grande do Sul, um pastor evangélico falando que o negro trouxe tudo que é de ruim para o Rio Grande do Sul. Trouxe a peste para o Rio Grande do Sul. Trouxe a peste. Eu ouvi. Se me permite, Pai André, só para fazer um comparativo, assim, para a pessoa entender. É semelhante ao que aconteceu com a Lei Maria da Penha. Foi uma condenação que o Brasil sofreu a partir do genocídio feminino. Perfeito. E aí, então, o Brasil condenado teve que promover políticas para que isso reduzisse. Exatamente. Aí, então, perfeito. se configurou a Lei Maria da Penha, se abriu mais delegacias, né? E a obrigação de todo Estado. Que né? é o que a gente gostaria que fosse feito. Funcionasse. Né? Qual é a delegacia sobre intolerância religiosa que existe aqui no Rio Grande do Sul? Acho que existe um projeto. Bom, gente, é muita coisa. Gostou, curtiu? Daqui a 15 dias nós já temos... Qual é o dia que a gente marcou? Dia 9 de novembro. 9 de novembro. Antes, dia 11 de novembro, tem um seminário sobre intolerância 11 de novembro é religiosa. depois. Não, mas eu já estou avisando. tem um seminário... Olha a confusão que faz na minha cabeça. Dia 9 ou dia 11, também depois dia 9. Não, dia 11 é o seminário sobre intolerância religiosa aqui do estado do Rio Grande do Sul. Vai estar o pai Valdir, a Lore, vai ser uma das panelistas, que vai falar sobre o racismo institucional que vai acontecer. Então o pessoal fica meio que QAP, que nós temos que estar em peso, Me nós temos que manda- mostrar força. QAP quer dizer fica atento. Eu uso esse gente. jargão também. Quem me trouxer aqui na nossa live, eu vou deixar até pro André, tá? Vou deixar pro André. Quem nos trouxer aqui um resumo não, vamos colocar o número da lei que protege a liberdade religiosa, o que vocês acham? A liberdade de comunicação, a lei de educação, que vocês escolhem. Porque nós temos aqui, ó. Quantos nós temos aqui para presente? 4? Eu acho que 5. quem nos entregar as queixas sobre intolerância religiosa. Ó, muito mais importante. vou deixar com o pai André, estou entregando aqui para o pai André, por gentileza, em aberto. As queixas registradas. Isso, devidamente registradas registradas. no BO, tá? No boletim de ocorrência. O pai André vai entregar, então, os E nós brejados. publicamos depois, porque nós precisamos, gente. Eu Nós acho que é só bom, né? Porque a gente tem vamos. aqui, então o pessoal tem que ir isso aí. Nós só vamos conseguir combater a intolerância religiosa e o racismo institucional se nós começarmos a produzir estatística. Sem estatística, é isso que o Estado consegue manipular nós de uma forma tão competente. Ele consome essa estatística. Nós temos, então, que produzir essa estatística através da ocorrência policial, da ata notarial, da queixa-crime, para que, então, nós possa provocar os tribunais internacionais e, através dos tribunais internacionais, como a Lori falou, se criar, então, os precedentes, se criar, então, as normas, fazer com que o Brasil, então, crie as delegacias de intolerância religiosa e que se debate esse assunto de uma maneira mais séria. Grupos de conciliação, até o Tiago colocou aqui, 31 delegacias do Rio Grande do Sul que tratam de conciliação em caso de intolerância religiosa, sem levá-los à justiça. Conciliação agora é lei, né, no CPC. Sim. Mas é o primeiro passo, tá, Tiago? Mas a gente também tem que levar isso adiante caso Com não haja certeza. conciliação. Eu não posso também estar sempre abrindo mão em prol ao outro para não me incomodar. Não, e quem Então, julga o município? Então aqui, ó, quem julga o município é o Babá Thiago, né, o Nilu, um grande amigo. Quem vai julgar o município? Nosso problema às vezes não é nem a pessoa intolerante, é o município intolerante, o vereador intolerante, a Luana Michels, que eu tive lá minha queixa-crime indeferida. Quem julga eles? Quem né? julga eles? vai Quem vai eles? obrigar o Recorrer pra quê? Ministério Público do Rio Grande do Sul a dizer que não, ela cometeu crime de intolerância, sim, eu tenho aqui as provas. Quem julga eles? Dia 9 de novembro a gente vai estar aqui com um novo painel. Estamos falando, provavelmente, nós temos 2 temas já para abordar. Sim, racismo institucional. A Lore já está convidada como socióloga, né, e advogada. Pai Valdir. Obrigado. Sabe que o racismo é uma coisa doentia. Irritante. Pior que o câncer. Porque ele é implantado na gente. E a gente, mesmo sem querer, pratica o racismo. Verdade. A gente discute ele,
a gente combate ele, a gente se impõe a ele e instintivamente a gente comete ele. Sim, vamos. E eu me dei de conta isso há poucos dias, que eu vinha passando na rua pro carro e viam 3 moleques negros. E eu digo assim, pô, ali é a cara do crime. Mas eu estou condicionado a pensar assim. Eu fui condicionado a pensar isso. Então, eu comecei a acreditar na verdade que me impuseram contra tudo que eu luto. Instintivamente eu pratiquei algo que eu luto contra, que eu combato, que é esse racismo. Então, o trabalho de desmistificar isso aí, de desmanchar essa construção que foi feita na gente como cidadão, como homem, como negro, é muito grande. É muito diálogo, é muita demonstração de que a gente consegue. Há exemplos como esse que a gente fez esse seminário, chegar a... Seminário dia 11 de novembro. Não, já acontecia, foi dia 11 de... O que teve lá em Guaíba. Né? Foi dia 11 de agosto. Agora nós vamos ter dia 11 de novembro aqui pelo Estado. Né? Onde vai ser? Na Câmara Municipal de Porto Alegre. Em tratativa que está difícil. Mas vai acontecer em qualquer lugar, né? Que seja numa casa de religião. Agora em novembro nós vamos ver muito do racismo institucional, quando começar a se debater Semana da Consciência Negra, mês da Consciência Negra, e aí vem assim uma enxurrada de, mas por que tem que ter o mês do negro? Mas quem é que mesmo foi zumbi? Olha, nós temos muito que discutir nossos painéis. A abordagem negra, nós podemos inclusive trazer o Major aqui, o Major da Goberto. Boa. A Eneida diz, já fui em delegacia, não deu em nada, nem registro. Se evangélico vir gritar na frente da minha casa, vai levar milho torrado. É uma boa receita. Gente, vai dar milho, né? Eu faço chuveiro de pipoca nele. Gente, dia 9 de novembro teremos mais um debate, mais um painel. Você que quiser participar, Nega está convidado aí para participar com a gente, tá? Ou aí abrir esse espaço também na tua rede de comunicação. Está aberto para... Porque eles também têm, né, outras redes que estão aí, que eu peço até que participem, eu não sou dona da verdade, mas abro o meu espaço, então dia 9 de novembro, dia de aniversário da minha mãe, ela vai querer me enforcar, mas a gente vai estar aqui pela luta, né? E também no dia 11 temos o seminário. Seminário sobre intolerância e racismo. Entre outros eventos. Se tiver mais eventos, fica à vontade de mandar para mim, a gente traz Temos aqui agora de pauta. domingo, não esquecendo. Domingo, dia 22, Largo Glênio Pérez, às 9 da manhã, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu tenho que encerrar, porque a gente está lá, né, em loucura. Amanhã mas compartilhem, não pode assistir tudo, assiste de novo, que vai ter bastante informação. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos. André, te chamei de chato, mas eu também sou chata. Mas faz parte. Estamos dentro da área, né? Vamos ser chato bastante. Deus me mas é um chato que aqui, ó, se você soubesse tudo que ele já fez aqui e está entregue para ele, então, que ele vai contemplar as pessoas que tiverem a coragem de denunciar. Gente, por favor, façam as ocorrências policiais. Está aqui, ó. É só marcar. Eu busco. Eu vou ter o trabalho de pegar meu carro e buscar, vamos tirar foto depois, vamos divulgar. Por isso que eu gosto desse chato, viu? Por isso que eu gosto. É assim que é bom ser chato. Gente, a gente volta então com o painel dia 9 de novembro, 9/11. Nesse horário aí das 20h30 a 21 horas. Beijo no coração. Programa Casa de Santo, na sua live, com cidadania, com direito, com respeito e com muito carinho aos orixás.